Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Mais História Podcast. Hoje, o 11º já, pessoal. Como vai passando rápido esse projeto que nasceu no final do ano passado e cada dia crescendo mais. Agradecemos a audiência, agradecemos os comentários, as sugestões e o nosso canal está disponível para vocês em diversas plataformas, principalmente no YouTube, que você pode ou deve estar assistindo esse videocast, e o podcast nas plataformas digitais, no Spotify e no Apple Podcast. Hoje, recebendo um conterrâneo e muito especial, que é o mestre João Moura, que vem contribuir com a gente com uma discussão para lá de interessante, necessária e muito atual, mais urgente do que nunca, que é a questão das políticas públicas e dos direitos humanos no Brasil contemporâneo. E eu gostaria de agradecer o João por ter aceitado o convite de vir fazer parte aqui do Mais História, nesse episódio que vai discutir um assunto tão relevante para todos nós, humanos. Se vamos falar de direitos humanos, somos humanos, e João é advogado, tem o seu mestrado na área de teologia e vai se apresentar para nós agora. João, seja bem-vindo e as apresentações ficam por sua conta. Maravilha, Anísio. Eu que agradeço o convite, agradecer também aqui o Rafa, que está na condução da técnica aqui. É um prazer enorme estar com vocês. E é um prazer ainda maior estar em um meio de comunicação de Itaperuna, que é a minha cidade natal, em qualquer lugar do Brasil que eu vá, eu falo de Itaperuna porque é um prazer e um privilégio enorme ser um cidadão itaperunense e carregar tudo que a gente carrega a partir desse lugar. Bom, eu sou o João, eu tenho algumas formações, teologia, educação, direito, com mestrado, enfim. Mas, sobretudo, eu sou alguém disposto a colaborar na construção de um Brasil mais digno para todos e todas. Então, é basicamente essa a minha apresentação. Pois é, João. Na sua breve e importante apresentação, porque você é um jovem, já temos aí uma notícia que nós vamos conversar aqui hoje, a sua ligação com esses temas que a gente está conversando, e você está assumindo, junto ao Ministério dos Direitos Humanos, recém-criado na atual administração do presidente Lula, vai assessorar o Dr. Silvio Almeida nessa missão tão importante de dar dignidade às pessoas. Como você já demonstra interesse e certamente para ocupar um cargo dessa importância, um itaperunense sendo levado a Brasília para assessorar um ministério novo, que já inicia os trabalhos com um desafio muito grande com a questão dos povos originários e contexto pós-pandêmico. E é aí que eu gostaria de começar. João, em que momento você se viu uma pessoa humanista, humanitário, morando no interior fluminense, numa cidade como Itaperuna, que tem aí uma desigualdade social, de renda, de uso do espaço público? Como que o João começou a despertar esse lado das ciências humanas, das ciências jurídicas e da teologia? Onde isso se encontra, esses pontos tão diferentes? Acho que essa é uma pergunta fundamental, Anísio, porque ajuda a trabalhar uma série de questões muito contemporâneas do Brasil. Eu venho de uma tradição religiosa, enfim, eu fui nascido e criado dentro de uma igreja batista, e é a partir daí que a minha formação se dá, Uhum. E por que eu estou dizendo que há um atravessamento aqui com umas questões contemporâneas? Porque no Brasil, nos últimos anos, a gente viu um protagonismo muito importante da igreja evangélica em relação à extrema-direita, mas sobretudo nos discursos de ódio, na construção, inclusive, de atos antidemocráticos, Então, é legal fazer essa comparação, porque toda a minha perspectiva de direitos humanos, toda a minha perspectiva de solidariedade na condição humana, se dá a partir de uma formação e de uma relação religiosa. Então, por exemplo, eu aprendi muito cedo
que na igreja a gente acolhia a todos e todas indistintamente. Então, a gente oferecia cesta básica, vários projetos sociais. Por exemplo, eu fui coordenador de um projeto de educação onde a gente atendia aqui na Cidade Nova crianças em reforço escolar, né? Então, a minha formação vem daí, né? Claro que depois eu fui me qualificando naturalmente, fui buscando outros horizontes, mas eu comecei a partir daí. Só que, inclusive, para trazer o José Saramago para a conversa, tem um texto dele chamado O Conto da Ilha, Sim. Que ele diz o seguinte: bom, só é possível ver a ilha quando você sai da ilha, né? E eu consegui ver a ilha que eu me encontrava saindo da ilha em que eu me encontrava. Me mudei para o Rio de Janeiro para trabalhar numa ONG chamada Viva Rio, uma ONG fundada pelo Rubens César e pelo Betinho, né? Que tem um trabalho excepcional, diga-se de passagem. Exatamente. Na época era a maior ONG do Brasil, foi uma oportunidade extraordinária trabalhar no Viva Rio. E olhando para a ilha em que eu me encontrava, aqui em Itaperuna, eu percebi que, bom, a melhor coisa que eu fiz foi, de fato, fazer o êxodo desse espaço, desse ambiente, porque se esse espaço, esse ambiente que me formou, ele já não era mais possível a minha expansão, porque é isso, eu ia expandindo, ia percebendo uma certa inadequação do que o João estava se tornando com o horizonte material. Desenha, né? Exatamente. E por conta disso eu fui alçar outros voos e aí a vida foi acontecendo. Então eu acho que a coisa mais fundamental, na minha perspectiva de direitos humanos, foi a minha relação com uma religião. Muito interessante você falar nesse ponto, João, e realmente é condizente com o que as religiões pregam, né? Os direitos humanos, eu costumo falar com os meus alunos, que eu tenho, né, o prazer, como a gente estava aqui conversando antes de iniciar, dar aulas para alunos no curso superior para falar de educação, cultura e direitos humanos, que é algo que muitas pessoas têm um estereótipo criado, muitas das vezes, por uma narrativa que não se sustenta na realidade, e que afastam as pessoas de procurar entender a natureza disso. Mas a religião perpassa certamente, há muito, como, né, sabemos, o amor ao próximo, o respeito à dignidade humana, que são valores tão essenciais, né, ao que nós chamamos de direitos universais e direitos humanos hoje. Exatamente. E os religiosos, os grandes líderes que nos inspiram, né, humanistas, já eram defensores dos direitos humanos. O Boaventura é um sociólogo português. Ele tem um texto maravilhoso que diz o seguinte: o título do texto é Se Deus Fosse um Ativista dos Direitos Humanos. É um texto extraordinário, porque entre outras coisas, o que o texto está abordando os direitos humanos nada mais, nada menos de uma criação dos movimentos religiosos. Exato. Ou seja, amar o próximo, e aqui eu estou usando uma linguagem teológica, mas a gente poderia ficar aqui lendo os tratados internacionais de direitos humanos. Certamente. Porque tem o fundamento teórico e o fundamento material dos direitos humanos são religiosos. E eu não estou falando isso porque eu sou um religioso ou sou um estudante da teologia e da ciência da religião. Isso está mais que comprovado em uma série de teses, dissertações, etc. Vou citar um outro texto também de um alemão chamado Hans Joas, um texto chamado A Genealogia dos Direitos Humanos. Esse texto vai identificar em 1635, mais ou menos, nos Estados Unidos, um missionário puritano chamado Roger Williams, que sai da Europa, vai para os Estados Unidos, para conviver com povos originários dos Estados Unidos, com indígenas. E a partir dessa discussão, a partir de uma discussão de liberdade religiosa, Roger Williams vai discutir direitos humanos, etc. Depois isso vai sendo incorporado nos tratados, etc. Ou seja... lá nos primórdios do referencial de república e democracia contemporânea já estava sendo discutido. Então, todo o que a gente chama de direito positivo, ou seja, aquilo que está escrito na lei, tem o seu fundamento teológico religioso. Então, é muito importante a gente destacar isso, porque a gente foi construindo no Brasil uma ideia de que direitos humanos não é aquilo que é exatamente o fundamento da religião.
seja, você viu uma série de pastores, lideranças religiosas dizendo que, não, direitos humanos é para humanos direitos, né? Olha, Sendo que a própria tradição religiosa, no caso evangélica, diz o seguinte: bom, você não precisa se limpar para ir a Deus, você precisa ir a Deus do jeito que você está. isso. Ou seja, você não pode, não, eu não sou humano, vou me tornar humano para ir a Deus. E o perdão e o acolhimento de Deus não é seletivo, né? Exatamente. E João, eu consigo, né, perceber na sua fala e concordo plenamente com ela, isso se estende para outras vertentes religiosas com muita evidência. Você vai a qualquer texto sagrado, qualquer discurso de líderes que nos inspiram, né? Você vê um Mahatma Gandhi, por exemplo, que vai falar assim, não, peraí, nós precisamos parar tudo que estamos fazendo e vamos focar no principal, a vida humana. Exato. Né, o direito, né, lá fundamental no artigo 1º da Declaração. Exato, da Declaração Universal. Então, você vê, e pode ir para qualquer momento histórico. Isso vai ser o debate das grandes inspirações que guiaram vertentes religiosas ou movimentos baseados, né? Exato. Eu acho fundamental aquele texto a biografia que acho que é o Roen, né, que escreve sobre o Gandhi, que ele vai dizer que perguntaram a Gandhi certa vez qual era a religião dele. Ele falou que era cristocêntrico. Aí, como assim? Aí eu nasci no hinduísmo, cresci no hinduísmo, respeito muito o hinduísmo, pratico, mas quando eu li o Sermão da Montanha, eu tive que mudar, eu tomei um choque de realidade, porque é muito claro o que a minha religião me apresentava de outras maneiras. Exato. E a partir dali eu comecei a conduzir com os exemplos que ele deu a minha jornada enquanto ser humano, ser espiritualizado. E assim ele conduziu. E é legal isso que você está trazendo para a conversa, Nísio, que a gente precisa falar de diversidade e pluralidade religiosa no Brasil, né? Nós estamos falando aqui de religiões de tradição judaico-cristã, né? Até agora a conversa estava nesse caminho, mas assim, é fundamental, por exemplo, a gente olhar a contribuição que os terreiros, as religiões de matriz afro têm dado para as periferias do Brasil. Sim. Ou seja, são tradições religiosas que têm sustentado o povo brasileiro, né? Sobretudo o povo negro, né? Com alimentação, com educação, com arte, com cultura. Nos pontos mais essenciais. Exatamente. Que deveria ser política pública. Exato. E aí eu retomo, João, o título da nossa conversa aqui hoje. E eu gostaria que você, que tem essa formação que vai ser transversal, mas tem um eixo aí muito claro, deixar aqui registrado, porque tem jovens nos ouvindo, nos assistindo, tem pessoas com mais idade, pessoas de todas as faixas etárias, mas diferenciar para quem está nos ouvindo ou nos assistindo a diferença de política de governo para política pública. Sim, claro. Eu acho que aqui a gente já falou isso, né? Do que a gente pode chamar de política pública. Eu falei da igreja, a gente falou das religiões aqui, ou seja, aquilo que a gente pode fazer enquanto cidadão, enquanto alguém pertencente de uma comunidade, de um bairro, de uma cidade, aquilo que a gente pode oferecer para as pessoas. Ou seja, nós falamos aqui que, poxa, eu venho de uma igreja que ofertava cesta básica, que ofertava ensino para as pessoas. Podemos falar de outras associações de bairro que fazem isso sem necessariamente ter um vínculo direto com o poder público, né, com o governo. A iniciativa delas, né? Exatamente. Agora, claro, a gente não pode cair no conto de que a gente precisa de um Estado mínimo, porque se a gente não está conseguindo com o Estado, sem ele vai ser impossível. Sim. Porque, afinal de contas, é função do Estado, e aqui não há nenhuma novidade, é uma garantia constitucional, é função do Estado dar dignidade a todos e todas. Então, assim, se por um lado a gente pode se organizar enquanto sociedade civil, João, Anísio, Rafa, Itaperuna, o governo brasileiro, e aí é um pouco o que a gente está tentando fazer lá no Ministério dos Direitos Humanos, o governo brasileiro precisa criar políticas públicas para atender a todos e todas. Por exemplo, a gente está vendo agora uma situação completamente esdrúxula no Brasil, que é dos povos originários, né, da comunidade indígena, lá de Roraima. Ou seja, quando o Estado se ausenta das suas obrigações, quando o Estado não dá a devida atenção para aquilo que
que a conjuntura está dizendo, porque nós temos, sobretudo, uma série de documentos oficiais do governo, de organizações internacionais, inclusive, dizendo que, bom, exatamente, o que vai seria acontecer um crise? problema, exatamente, vai acontecer um problema. E o governo farão? federal fez absolutamente nada, né? O governo federal, nos últimos 4 anos, ignorou completamente todos esses alertas. O que a gente viu agora, de quando o Estado se ausenta, é esse tipo de crise que acontece. Então, agora a gente está tentando conter a crise e construir políticas de governo, de Estado, para que essas crises não aconteçam novamente e não se perdurem. E com outros grupos que Exato. estão suscetíveis às fragilidades, né, sociais, históricas, políticas, que a gente entende, mas não quer acreditar que isso vai acontecer em pleno século XXI, né, Exatamente. João? Porque informação não falta, como você está sinalizando, é externo, é interno, dizendo, olha, gente, está acontecendo isso. Exato. E aí eu retomo o ponto da religião, João, que fica muito evidente para mim, que as religiões ocupam um vácuo que o Estado ou a sociedade civil, muitas das vezes, os indivíduos deixam de prestar atenção, que é a invisibilidade do que sofre de fragilidade, né? Eu vejo o trabalho, por exemplo, que as igrejas evangélicas, nas mais variadas vertentes, fazem com, por exemplo, o dependente químico, com o morador de rua, que são as pessoas invisíveis, né? Como muita literatura diz, os invisíveis sociais. Sim. Mas estão debaixo do nosso olhar, debaixo dos nossos narizes, em qualquer esquina que a gente vá. Sim. E as igrejas foram ali guerreiramente usando o capital humano, usando o capital financeiro de suas congregações para talvez cumprir um papel que deveria e Exato. constitucionalmente, legalmente, do Estado. Exato. Eu acho que esse ponto é fundamental, porque eu acho que a gente tem que louvar a atuação das comunidades religiosas, em especial, né, das igrejas evangélicas nesse caso, mas a gente não pode ausentar dessa discussão justamente a obrigação que o Estado tem de organizar, inclusive de fiscalizar esses trabalhos, né? Para garantir que, de fato, o que está sendo proposto ali é a dignidade daquelas pessoas. Perfeito. Né? Então, assim, o Estado, por um lado, se omite, a igreja, então, trabalha. Abraça, exatamente. Bom, vocês não vão fazer, a gente vai fazer, né? Então, acho que a discussão que a gente tem que trazer para a conversa é, bom, a igreja precisa investir em outros campos agora. Agora a gente precisa dar essa obrigação para o Estado. Perfeito. O Estado tem que atender a população em situação de rua. Então, por exemplo, no Ministério dos Direitos Humanos agora a gente está criando uma secretaria para discutir a população em situação de rua. O Brasil hoje é um dos países... São Paulo é a capital da população em situação de rua no mundo, né? Então, a gente precisa discutir isso. Inclusive, é uma coisa que tem me incomodado bastante, Anísio. Itaperuna, gente, eu morei em Itaperuna 25 anos, 24 anos, 23 agora não me recordo. Mas eu nunca vi gente em situação de rua em Itaperuna como eu tenho visto nos últimos anos. Isso é inadmissível. É verdade. Né? Isso é inadmissível. E olha que a gente vê pouquíssimas pessoas em situação de rua aqui em Itaperuna, graças a Deus. Se for para São Paulo, por exemplo, que é o lugar onde eu morava, é surreal, chega a ser escandaloso, né? Assustador. Mas a gente precisa garantir política pública para que isso não aconteça de maneira nenhuma. Em uma escala que não é humano. Exato, exatamente. Não é humano. Exatamente. Porque isso é assustador, João, e a gente nota realmente como tem aumentado. E eu moro num prédio onde tem, né, outros apartamentos, e eu senti isso muito na pandemia e venho sentindo que não via há algum tempo as pessoas tocando sua campainha e eu ia atender. Moço, se eu tenho alguma coisa que o senhor possa me ajudar, uma roupa usada, um alimento, Exato. não quero dinheiro. As pessoas já não estou aqui, eu estou no desespero, apertando campainha de pessoas desconhecidas, porque senão eu não vou ter um mínimo. Sim. Então isso me assustou bastante e reforço o que você está dizendo. Né? Sou testemunha porque tocou minha campainha. Mas olha só, eu também estou na escola pública, eu também estou como cidadão transitando pela cidade e concordo com você como isso tem aumentado.
E olha o trabalho que as igrejas fazem, Sim. outras instituições fazem, até o poder público Sim. faz, mas tá realmente algo preocupante. Sim. E aí eu imagino o quão desafiador seja o trabalho que vocês estão iniciando. E aí eu gostaria, né, de tocar realmente nesse assunto. João, um ministério é um poder estatal considerável numa estrutura como a nossa, né? Uma democracia representativa, baseada numa Constituição tida como Constituição Sim. cidadã e realmente na sua legalidade o é. Sim. Muitos direitos, deveres e responsabilidades. Mas a gente vê que na história do Brasil isso é, muitas das vezes, deixado só na letra fria da lei. Vocês estão iniciando um trabalho que é inédito, né? Como ministério. É comum ter em outros países? Vocês estão baseando dentro da realidade brasileira em discussão com órgãos internacionais? Como que está se desenhando esse momento inicial de um Ministério dos Direitos Humanos no Brasil? Perfeitamente. Eu acho que o tema dos direitos humanos é um dos maiores desafios da atual administração. Porque o que a gente viveu no Brasil nos últimos 6 anos foi justamente o vilipêndio não só de políticas estatais, né, políticas públicas de direitos humanos, mas, inclusive, a criminalização da própria noção de direitos humanos. Se você sair na rua hoje e você pergunta para alguém o que é direitos humanos, possivelmente você vai ouvir alguma coisa pejorativa. Porque o que a gente viveu no Brasil foi uma deseducação em relação a esse tema. Direitos humanos é para humanos direitos humanos para proteger bandido. Exatamente. Então, todos esses termos pejorativos, eles estão colocados de maneira popular no Brasil. Então, a nossa luta é construir no interior do Estado, ou construir e fortalecer políticas que já existem, mas, sobretudo, reeducar a sociedade brasileira de que direitos humanos é um tema fundamental. Porque, veja, quando a gente sai na rua e a gente eventualmente cai num buraco ou eventualmente não é respeitado o nosso direito de ir e vir, isso não significa que não é porque a administração pública não é legal, o prefeito não investiu aqui na rua. Não, isso é falta de direitos humanos, porque isso é uma garantia constitucional. Né? Então, portanto, direitos humanos é aquilo que está no sentido mais comum e mais corriqueiro do nosso cotidiano. Então, o nosso trabalho por um lado, restabelecer políticas de Estado em relação aos direitos humanos, tanto para o Brasil quanto para a comunidade internacional. O Brasil hoje é um país que passa vergonha no exterior, né? Nós somos alvos de chacota. E já tivemos momentos em que fomos referência de políticas eficientes. Exatamente. Então, o Brasil hoje é alvo de chacota diante da comunidade internacional, justamente por não garantir, por não respeitar os tratados dos quais o Brasil é signatário. Então, esse é um ponto importante, ou seja, o nosso trabalho vai ser internacional. Retomar essas discussões com os órgãos que sempre fizemos parte oficialmente, né? De falar, peraí. Isso. E elevar o Brasil, ou melhor, voltar o Brasil para a sua condição que o Brasil sempre teve. O Brasil sempre foi um país extremamente respeitado na comunidade internacional, em vários temas, mas sobretudo nos temas de direitos humanos. E, de novo, né, construir as políticas estatais, mas, sobretudo, reeducar a sociedade brasileira. E como é que a gente reeduca a sociedade brasileira em relação aos direitos humanos? Um podcast Mais História, são as matérias nas faculdades, conversando com as pessoas, conversando com o Uber. Sabe? Não é possível que a gente pegue um carro, a gente passe meia hora no trânsito com aquela pessoa que está 12 horas dirigindo. Exato. E a gente não diz assim, meu amigo, é desumano você viver num país que é uma das maiores economias do mundo, em que você precisa trabalhar 12 horas para minimamente sustentar a sua família. Ou seja, é esse o nível. Sem as seguridades
garantidas por lei, né? Exatamente. Não tem uma carteira assinada, se ele adoecer ou se baterem no carro dele, ele vai ficar... Agora, antes de vir para Itaperuna, eu peguei um Uber para ir para a rodoviária, e aí o Uber falou assim, a gente conversando e tal, falou, cara, eu fiquei 1 mês e meio sem trabalhar, porque bateram no meu carro, e a pessoa que bateu no meu carro foi embora, eu não tinha seguro. Tive que arcar com exatamente. Tudo. Então, assim, é esse o nível que a gente precisa debater, porque, afinal de contas, direitos humanos não é exatamente isso que a grande mídia, que inclusive a extrema-direita, tenta fazer a gente acreditar e popularizou tudo isso, né? Porque a gente precisa dizer para as pessoas, bom, se a gente não garantir direitos básicos para todos e todas, esse país vai virar uma coisa... Um estado robesiano aí, Exato, né, academicamente, exatamente. estado de natureza, né? A lei do mais forte, cada um que se vire exatamente. à sua própria maneira. Exatamente. E João, acredito, né, nós que estudamos, buscamos aí uma formação, que fizemos valer um direito nosso, né, que fique muito claro que a educação deveria ser e é garantida por lei. É um caminho, né, para tirar as pessoas desse obscurantismo, dessa ignorância, como a palavra diz, de ignorar aquilo que é o essencial, o que realmente deveria guiar a nossa conduta como pessoas, como seres humanos que somos. Como vocês pensam realmente a parceria educação e direitos humanos? Isso é uma pauta na agenda de vocês? Como que vocês estão desenhando aí os próximos passos nesse sentido? Porque eu acredito que a gente só consiga mudar o que está acontecendo para gerações vindouras. Sim. Né? E tocando realmente com informação, com combate à desinformação, munindo essas pessoas com informações mais próximas possíveis da realidade e com firmeza. Sim. Porque senão não vamos avançar. Sim. E isso também está aí na agenda como uma pauta para médio e longo prazo? Sim. Essa é o tema que eu vou cuidar especificamente no Ministério, né? Educação e Cultura. Além da assessoria ao ministro. Eu acho que a gente precisa debater o que a gente compreende enquanto educação no Brasil, Anísio. Porque eu acho que a gente leu muito bem, claro, né, os pedagogos, os pais da educação, e eu estou falando de Paulo Freire, eu estou falando de Rubem Alves, etc. E eu acho que a gente foi construindo no Brasil uma visão muito romântica do que seria educação, né? E eu acho que a gente precisa começar a entender melhor o que a gente está chamando de educação no Brasil. O que a gente está chamando de aula de história, por exemplo. Perfeito. Né? O que a gente está discutindo, né? A gente diz que o Brasil foi descoberto ou a gente diz que o Brasil foi colonizado? Né? Que tipo de educação a gente quer para as gerações que virão? Porque até aqui a nossa grade curricular, por exemplo, não contemplava essa criticidade. Exatamente. Né? Eu nunca discuti racismo na minha formação, sabe? E eu passei por questões raciais e sem saber, por exemplo, né, estava acontecendo. Exatamente. Eu fui entender a minha raça ou a minha condição racial muito velho, assim, sabe? E aí eu fui entender que, caramba, então isso que eu vivi, essa forma com que eu me comportava, meu pai e minha mãe diziam pra mim, olha, quando você entrar numa loja ou num ambiente exato, público, num supermercado, ou você fica com a mão para trás, ou deixa sua mão muito visível. Você passou por isso. Exato, meus pais me ensinaram isso. E por que isso acontece, sabe? Qual é a diferença? E eu nunca aprendi isso na escola, né? Qual que é o atravessamento da questão racial numa sociedade colonizada, né? Pois é, João, e quando a gente fala isso, porque eu não estou no seu lugar de fala, né? E aqui usando a professora Djemila Ribeiro, porque eu não sei o que é isso. Eu, né, professor, enfim, que não sei, que meus pais jamais falariam isso para mim por causa da minha condição de ser branco, hétero e o padrão que eu me encaixo. Sim. Agora, vou ouvir de você, né, como isso é real. Sim. E como muitas das vezes as pessoas, não, racismo aqui não tem.
Já melhorou muito. Eu ouço Sim. muito, já melhorou muito. Sim. Eu acho que tem... eu gosto muito de pensar a questão racial, Anísio, da perspectiva do professor Silvio Almeida, né? Porque a gente, quando vai discutir a questão racial no Brasil, a gente discute de uma perspectiva individual. Sim. Então, eventualmente o Anísio é racista, o João é racista, o Rafa é racista. A questão é, o racismo no Brasil não se trata de uma perspectiva apenas individual. O racismo no Brasil é uma estrutura. O racismo no Brasil é estrutural. Então, veja, o Anísio só vai chamar... claro que o Anísio não faz isso, aqui é a nível de exemplo, e é bom a gente dizer isso porque costumam recortar o que a gente diz. E solta como exato. nós falamos. Então, né? eu estou dando a título de exemplo, vou mudar o nome, inclusive, para ficar ainda mais evidente o que eu quero dizer. O Matheus só diz que uma outra pessoa eventualmente é macaca, ou qualquer termo pejorativo que seja, racial. porque ele está autorizado juridicamente, Perfeito. socialmente, economicamente, a dizer aquilo. Porque quando ele diz isso, ele não está preocupado se o direito vai puni-lo em relação a isso. Porque, veja, quando você comete um homicídio, você pensa, bom, existe o artigo 121 do Código Penal, que eu não posso praticar isso porque eu serei punido. Certo. Você eventualmente pratica, mas você pensa. Agora, quando você... Na consequência disso. Exatamente. Agora, quando você... utiliza uma linguagem racista, você não está preocupado com o peso do direito. Porque o direito efetivamente não pune ou não punia isso. Porque a lei mudou. Exatamente. Avançou, né? Exatamente. Então, eu acho que... E por que eu estou insistindo nessa leitura? Porque, veja, então, há uma estrutura que garante o racista... a protagonizar cenas como essa. Deploráveis como essa. Exatamente. Agora, isso não significa que o indivíduo não seja responsável. Perfeito. Por aquilo que... É isso, né? Se você infringir um direito ou uma lei, você vai pagar individualmente por aquilo. Certo. Só que no Brasil, a nossa discussão não pode ser só do ponto de vista individual. Limitada a atos individuais. Exatamente. Né? E por isso... A gente não tem que discutir, o lugar de fala é um conceito filosófico de discussão, mas ele não é um limitante. Porque a questão racial no Brasil hoje, ela precisa ser discutida efetivamente pelos brancos. Claro. Porque, então, mas a minha condição de branco não me obriga... Não, então, mas você, enquanto branco, precisa discutir isso, porque a comunidade negra precisa de aliados. Certo. Então, assim, eu fico muito feliz quando eu encontro alguém como o Anísio e como tantos outros professores, etc. e tal, que diz o seguinte, olha, muito embora eu não tenha sofrido isso, essa é uma pauta que eu quero carregar para a sala de aula, para as entrevistas que eu faço, porque esse também é um problema meu. Porque me incomoda de sobremaneira, João, porque é tão doloroso e eu nunca vou saber o que é a sua dor, seja ela percebida no momento ou depois, porque os escândalos que a gente está vendo sobre isso, de violência racial em todo o mundo, em todas as esferas, e a naturalização ou banalização dessa discussão, é gritante. E eu me incomodo porque eu falo, peraí. E hoje eu olho para o passado e vejo que realmente quando estudamos, não tínhamos. E hoje, João, eu garanto, né, como professor de sala de aula, temos uma juventude muito mais atenta e cuidadosa com isso. Apesar dos pais ou avós acharem que estão alienados com o rosto enterrado num celular, eles estão acompanhando essas mudanças. E cada vez mais se colocam nos depoimentos, nos debates do próprio conteúdo escolar, que nós não tivemos, as posições deles. Isso é muito interessante ver que o futuro é promissor. Sim. E não falido, como Sim. muitos arautos do fim do mundo aí falam. Sim. Que essa juventude está perdida. Não. Sim.
está perdida para os padrões que talvez um passado Exato. pensava ou almejava para essa E juventude. que bom que está perdida para esses padrões, né? Que bom. Porque agora a gente está, exatamente, agora a gente está estabelecendo novas aberturas, assim. Mas eu queria, só a título de exemplo, Anísio, para as pessoas que estão nos acompanhando, acho que perguntas, porque quando a gente fala de racismo, são coisas muito subjetivas, eventualmente etéreas, etc. Mas, assim, eu acho que um exercício básico de pensar a questão racial no Brasil é: quantos médicos negros existem em Itaperuna? Você que está nos assistindo, quantos médicos... você foi atendido por quantos médicos negros em Itaperuna? Eu, em toda a minha vida, só um. Então, quantos juízes negros você encontrou nos tribunais? Sabe? Exatamente. Quantos prefeitos negros passaram por Itaperuna? Porque por que a gente tá, por que eu estou dizendo isso, né? e essas profissões? Porque são profissões de muito prestígio, de muito poder. E é exatamente isso que o racismo faz. Ou seja, o racismo escanteia e marginaliza a comunidade negra para que os brancos acessem os graus de poder. Exatamente. Então, você tem, por exemplo, professores, né? As maiores professoras e as minhas melhores professoras são mulheres negras. Sim. Eu tive 90% das minhas professoras foram mulheres negras que me formaram, que eu só cheguei onde cheguei por causa dessas mulheres negras, né? Então, eu acho que um exercício básico da gente pensar isso é olhar para as estruturas de poder e pensar, bom, por que um negro não está ocupando essa posição? E aqui não significa que a gente não está avançando, não é isso que a gente está falando. Significa que a gente precisa, claro. Significa que a gente precisa avançar mais, com mais velocidade. E é por isso que a gente discute cotas raciais. Por isso que a gente discute políticas públicas para a comunidade negra, para que esses irmãos e irmãs, para usar de novo uma expressão teológica, possam acessar esses espaços de maneira mais igual. E, João, a gente percebe em você, e obviamente pelo professor Silvio Almeida, que repetir o óbvio, como né, o Brecht vai dizer, é cansativo, é tedioso, mas nós não podemos desistir. Nós estamos tendo que voltar ao óbvio. E quando a gente está falando aí no próprio direito humano, a Declaração Universal do Direito Humano, que é a normativa que vai nos conduzir, né, de 48 para cá, em critérios internacionais, de considerar o que é a dignidade da pessoa humana, é muito importante dizer que não é uma legislação complicada de se entender. São 31 artigos muito pequenos em linguagem do juridiquês, que muita gente não consegue entender. É claro para qualquer pessoa entender, mas a profundidade, né? Vamos aí para o primeiro. Todo ser humano tem direito à vida. Gente, isso é muito claro, mas ao mesmo tempo, o que significa na prática? Exato. Né? Então, vamos repetir o óbvio. Tem direito à vida. E não é a cor de pele, não é a condição disso ou daquilo que vai te definir. Exato. E eu tenho percebido na juventude, João, eles preocupados e atentos a discussões para a questão racial, sim, a questão de gênero, sim, os tabus que as nossas gerações, né, nós e os passados, se esquivavam, eles estão provocando, procurando e discutindo, no sentido de falar assim, eu gostaria de entender melhor isso ou aquilo. E é tão gratificante para nós, como educadores, quando chega na percepção deles de que, professor, eu não imaginava que era assim, eu pensava de outra forma. Mas eu vejo o quanto é importante essa discussão. Sim. E isso é o que nos compensa. Sim. Não tenho como descrever isso. Num país que desvaloriza professor, essa talvez seja a maior recompensa. Maior recompensa. É você falar assim, chegou. Tudo que eu venho trabalhando no sentido de deixar claro que eu não estou tirando de trás da orelha e que as pessoas confundem muitas das vezes como ativismo. Exato. E que isso não tem partidarismo nisso, tem... Gente, o óbvio. Exato. É olhar o outro no olho com respeito como igual. Exato. Independentemente do que tenha acontecido na história da vida daquela pessoa. Mas também não naturalizar as violências. Ô, Anísio,
você me permite, você tocou num tema aí que eu acho que é legal da gente trazer para a conversa. A gente falou, então, religião, de raça, mas eu acho que a gente tem que trazer para essa conversa justamente a questão de gênero, Sim. né? E aí interseccionar a questão de gênero com a questão religiosa. Porque, veja, nós estamos falando... A gente está discutindo políticas públicas Sim. aqui nesse encontro, Sim. né? Ou seja, aquilo que o Estado precisa fazer, que a comunidade civil também precisa fazer. Então, nós não estamos discutindo ideologia. Não. Nós não estamos discutindo... E aqui ideologia, porque também houve uma distorção exatamente, total. Exatamente. Sentidos... Ideologia aqui no sentido daquilo que você pensa, daquilo que você acredita. Ideologia no seu sentido mais elementar da coisa. Nós não estamos discutindo aqui a sua posição teológica ou de fé em relação a qualquer tema. Nós estamos discutindo aqui a possibilidade de todos e todas terem vida. Isso. E para usar uma outra expressão aqui teológica, e terem vida em abundância. Isso. Ou seja, o que é vida em abundância no nosso contexto de políticas públicas? É acesso à educação, acesso aos direitos, acesso à saúde. Saneamento básico. Exatamente. Então, veja bem, se a sua posição teológica, religiosa diz que, não, mas eu acho que determinada condição sexual, determinada opção sexual, seja o nome que você queira dar para isso, não tá errado, etc. Tudo bem, você pode pensar isso, é o seu direito individual de pensar. E pessoal, exatamente, né? A sua igreja pode acreditar nisso. A questão é, essa pessoa que optou, né, ou que se reconhece, se identifica enquanto que tem divergência com esse seu pensamento, com essa sua teologia, ela precisa ter o direito dela garantido de maneira plena, de maneira abundante. Porque, veja, Estado, políticas públicas, não é sobre o que eu acredito. Pessoa individual, exatamente, né? É sobre o que a gente precisa construir para conviver enquanto comunidade. Na diferença. Que Exatamente. Eu falo, sempre nas aulas de sociologia, a gente vai discutir essa relação indivíduo-sociedade, sociedade-indivíduo. Exato. Eu digo que as regras do jogo estão dadas, é a lei. Eu posso, até onde a lei me permite, fazê-lo. Agora, nem tudo também que está na lei me autoriza a discussão de liberdade de expressão. Exato. Que é um direito humano. Exato. Mas até esse direito, ele tem limitantes. Que eu não posso ferir a dignidade do outro. Eu não posso usar isso como desculpa para defender opiniões pessoais que vão contra tudo isso que você está dizendo. Exato. Então, João, você disse aí o nome de uma pessoa muito importante que você, né, vai trabalhar junto nesse desafio. Admiro muito a obra do professor Silvio Almeida. É inegável dizer a representatividade que isso tem para o ministério que ele vai ocupar e para toda a nossa história. E aí, falando como historiador, ver essa pessoa capacitada, extremamente humano na visão de... Eu não o conheço pessoalmente, mas ele transmite essa humanidade na fala dele, como transmite na escrita, como transmite por onde passa. Então, como você conheceu Silvio Almeida? Como esses mundos se cruzaram e como foi isso para você? Sair de Itaperuna para... imagina, né? Você sai de Itaperuna e aí eu brinco aqui no podcast o seguinte, o quê? Fica perto de onde? Exato, onde exato, Minas? exato. Por conta do nosso sotaque. Exato. Mas é engraçado, porque qualquer lugar do Brasil que você chegue, você... imediatamente as pessoas falam, você é carioca, né? Você? Exato. Eu é incrível isso, cara. Como mineiro. Pois é, cara. Falei, cara, então, eu não tenho sotaque nenhum. Não. Tipo, eu sou fluminense, mas assim, eu não tenho sotaque nenhum. Aí eu explico, eu tô no sul de Minas e eu tô no norte do norte não. Noroeste. Exato. E divisa com o Espírito Santo. Então, assim... E você realmente não tem sotaque nenhum. Você é mais exato. perto de um capixaba em termos de... Sim, de sotaque, sim, exatamente. Porque não tem marcas, né? Mas aí as pessoas, não, mas o jeito que você fala, as expressões que você usa, tá falando, tudo bem, então aí, pode ser pode isso. ser. Aculturei-me. Exato. Mas então, a minha trajetória, basicamente, eu saí de Itaperuna, fui morar no Rio, para trabalhar no Viva Rio, para coordenar um projeto de direitos humanos lá, um projeto que intersecciona religião e
e Direitos Humanos, né? Olha que Nas periferias de todo o Brasil. De lá eu fui para São Paulo para poder fazer o meu mestrado em São Bernardo, na Metodista, e para trabalhar na presidência da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de São Paulo, né? Bom, e aí, em 2018, um amigo em comum meu e do Silvio, Ronilson Pacheco, um irmão querido. Ronilson, toda vez que ia para São Paulo, tô dizendo que ia porque agora ele está morando nos Estados Unidos, mas toda vez que ia para São Paulo, ficava na minha casa. E aí, uma quinta-feira, ele disse assim, uma quinta-feira fria em São Paulo, ele disse assim, cara, eu tô indo jantar com um amigo, você não quer ir, não? Aí eu falei, putz, tá muito frio São Paulo. Mas vamos lá, vou com o Ronilson, exato. Vamos tomar um vinho para esquentar essa noite fria. E aí fui. E aí eu fui no Instituto Luiz Gama. Olha. Que é onde o professor Silvio era presidente até então, né? E a gente recebeu ele lá, ele estava terminando de revisar um artigo que ele ia submeter. E aí a gente ficou ali esperando ele terminar e tal, daí a gente foi no centro ali mesmo, na República, jantar. E aí, papo vai, papo vem, rolou uma identificação muito imediata, e o Silvio disse assim, bom, cara, por que você não quer frequentar meu grupo de pesquisa? Lá no Mackenzie e tal, acho que seria legal, eu tenho interesse nas discussões, eu estudo neoliberalismo e tal, tenho interesse e tal, preciso de alguém no grupo que leia o que você está lendo exatamente. A intersecção também com a religião me interessa e tal. E aí, desde então, comecei a frequentar o grupo do professor Silvio e a gente foi construindo uma relação de amizade, né? Frequentei o grupo de estudos dele, fui estagiário no escritório de advocacia. E perdão, o ano era? 2018, por ali, 2019, desde então. Fui estagiário no escritório do Silvio, e aí, no final do ano, quando o presidente Lula fez o convite, o professor Silvio, a gente tinha marcado um café em um dos escritórios dele, aí ele me mandou uma mensagem falando, João, eu tô indo para casa, vai lá para casa pra gente, porque eu preciso ir para casa porque amanhã de manhã eu tenho que ir para Brasília, vamos lá para casa, Sim, conversar e tal. Aí a gente fui para casa dele, e aí ele me fez o convite para integrar a equipe dele em Brasília, no Ministério, e agora tá partindo. Exato, né? Tô experimentando isso já desde prática. Do início do mês, exatamente. Muito feliz, eu acho que o presidente Lula não teria uma escolha melhor do que o Silvio. O Silvio é uma pessoa extremamente preparada para ocupar o cargo que está ocupando, alguém que tem articulações a níveis internacionais assim, muito importantes, que vai ajudar o Brasil. O Silvio é muito respeitado, sobretudo no ambiente da ONU, né? Mas o Silvio, acho que o ponto mais importante do ministro Silvio Almeida, é justamente o seu amor pela reconstrução do Brasil, né? Então, o Silvio, inclusive, uma das chaves teóricas que ele trabalha é o pensamento social brasileiro, né? Florestan Fernandes, etc., que são intelectuais que pensaram o Brasil, pensaram a reconstrução do Brasil. Um Brasil diferente, né? Exatamente. O famoso o discurso do Stephen Zweig, né? Que vai olhar para esse país como um país, Brasil, país futuro. Exatamente. Mas esse futuro chegou. Exato. Então, eu acho que alguém que leu muito bem o Florestan, pergunta do Florestan, bom, a gente precisa construir uma sociologia brasileira, não adianta a gente ficar pensando numa sociologia francesa, a gente precisa construir a nossa sociologia. A todo respeito a Roger Batiste, exatamente, que o formou, exatamente, mas olha, é a hora de jogar para cá. Exato. Então, alguém que leu muito bem esses intelectuais e que agora está profundamente preparado para reconstruir o Brasil, porque, veja, a gente passou os últimos 6 anos por uma profunda desconstrução do Estado brasileiro, né? Então, nós tivemos a privatização de importantes órgãos do governo, e a privatização significa uma série de coisas, entre elas o enfraquecimento do Estado. Portanto, a gente tem aquilo que é mais rico entre nós vendido, então a gente está na mão das pessoas. A gente está na mão de uma pessoa, de 2 pessoas, de um grupo de pessoas.
mas a gente está na mão de poucas pessoas, ou seja, não é do povo brasileiro. Né? A gente passou por um enfraquecimento de direitos e de processos democráticos de maneira muito radical nos últimos 6 anos, mas sobretudo nos últimos 4 anos. Né? A gente tinha, por exemplo, declarações do poder público, né, de representantes do poder público, que a gente não imaginava. Meu Deus, como é que um presidente, como é que um ministro de Estado pode tratar questões tão sérias como um personalismo. Exatamente. Né? E uma pandemia que matou quase 1 milhão de pessoas como uma gripezinha. Ou seja, debochar de mais de 500 mil pessoas que morreram em decorrência desse vírus. Não é possível que um chefe de Estado trate isso com tamanho de desdenho. Né? Então, foi isso que a gente experimentou no Brasil. Então, agora é hora de reconstruir esse país. E reconstruir esse país em muitos níveis. Pois é, o reconstruir é com R bem maiúsculo. Exato, né? Porque exato. Precisa realmente garantir os direitos humanos, como você muito bem colocou, na visão teológica, de ser amplo. Né? Exatamente. Vida plena para todos e todas, com a maior pluralidade possível. Assim, né? E eu acho que isso já está muito claro em relação ao governo federal, que, por exemplo, o ministro acabou de nomear, né, a coordenadora geral de liberdade religiosa no Ministério dos Direitos Humanos, uma Yalorixá, uma mulher preta. Né? Olha aqui. Isso é muito importante, muito importante, porque, de novo, a gente garante, após 4 anos de ocupação de uma única determinada tradição religiosa no governo federal, a representatividade da diversidade religiosa brasileira. Né? Exatamente. Que é um assunto que realmente também está ligado diretamente, como a gente começou esse papo. Você começou na vida humanitária ou humanista. A partir da religião. A partir da religião. Olha como os pontos vão se conectando. E João, fica muito claro, né, acho que para qualquer segmento religioso, quando contextualizado e refletido e debatido, como a gente está aqui debatendo, porque as pessoas agora também acham que debate é eu me sentar com você que pensa diferente de mim e eu tenho que impor minha opinião em você, você agredir, na minha, a gente se agredir. Não. Né? Vamos aprender uns com os outros, vamos ouvir e vamos chegar no que eu falo, regra do jogo. Isso é permitido. Isso ultrapassou a linha do impedimento. Então, a educação, João, é a minha bandeira maior no sentido de pensar as transformações. Eu escolhi a educação como um meio de dar a minha contribuição para esse futuro. Ou para o Brasil que eu gosto, desejo e gostaria de ver. E aí, independentemente dos governos, nós estamos lá, firmes, mesmo com os desafios. E a minha última colocação com você, João, tem a ver com o que a gente está atravessando na educação, que também a gente nos une, né, como acadêmicos que somos. João, estamos no novo ensino médio. Um novo ensino médio que tem, eu falo, converso isso com os colegas na sala de aula, converso com os alunos, que a gente teve perdas e ganhos. Como toda transformação é impactante, nós estamos nos adaptando a essa nova realidade, que precisa mudar, como você está falando. O que é dar aula de história? Eu acho inconcebível, e o canal também tem essa natureza, de que você aprenda a linhagem francesa dos reis franceses e não saiba por que Itaperuna chama Itaperuna e quais eram os povos que estavam aqui antes de nós. Exato. Então, é ganho. Eu vejo aí a abertura nos componentes curriculares para se discutir história local. Ótimo. Mas também você vê outras discussões que seriam fundamentais, como a filosofia, a sociologia, serem trazidas para outros componentes que você não vê muito espaço para o debate. Talvez tenha para ação, projetos e tudo mais, que vai despertar em 1, em 2, em 10, em 50. Mas e no geral? Então é uma discussão. Como vocês pensam essa questão de inserir ou nos aproximar como educação e direitos humanos, para a gente já caminhar para o final, porque já olha como a hora passa, né? Pois é. É a sua missão aí junto ao ministro, né? Exato. João, você tem alguma coisa para você adiantar para nós que vai ser aí uma frente que você vai
É atacar primeiro no sentido positivo da palavra ataque? Eu acho que uma das coisas que a gente já está fazendo, e isso vai, nos próximos meses a gente precisa intensificar isso, que é justamente o diálogo com as universidades, o diálogo com os processos educacionais, porque, veja, a gente estava no início da conversa aqui, antes da gravação, dizendo que você dá aula de uma matéria... Como é que é o nome da matéria? Educação, Cultura e Direitos Humanos. Exato. Só que isso sei lá, quantas universidades em Itaperuna tem, por exemplo, esse tipo de discussão na grade curricular. E isso é uma exigência do Ministério da Educação. Sim. Ou seja, uma exigência que não está sendo... executada a contento, né? Exato. Então, há uma parceria com o Ministério da Educação em relação a isso, que a gente vai precisar cobrar isso de maneira mais contundente, mas, sobretudo, há uma discussão teórica que a gente precisa fazer em relação a isso, porque, de novo, né, a gente falou do que é educação, mas o que a gente quer trabalhar enquanto direitos humanos. Maravilha. Né? Porque, veja, a gente tem gente de todo tipo discutindo o que é direitos humanos no Brasil. Né? E qual que é a nossa perspectiva? Né? O que a gente quer imprimir em relação à educação? O que é a linha média Exato. E razoável para se aplicar em um Brasil tão continental e diverso, né? E lesado com um estereótipo de que falou direitos humanos, você não vem para o meu lado. Exato. E por que direitos humanos precisa necessariamente ser uma disciplina? Eu concordo. Por que o direitos humanos não precisa ser uma transversalidade em todas as disciplinas? E eu, João, acho que eu tenho um pouco de direito no meu coração, como ciência homóloga, né? Com a história e a sociologia. Eu continuo achando que é uma obrigação a gente também preparar esse jovem a conhecer os seus direitos e seus deveres. A própria Constituição, eu acho que ela já é um remédio, e aí, conversando com outros colegas aqui e outros convidados aqui no podcast, nós estávamos falando sobre a dita crise da democracia, ou as crises que estamos vivendo nesse momento democrático. Qual o remédio? E eu tenho a solução. Olha como ele é pretensioso, ele tem. Eu acho que é mais democracia. Sim. Né? Então, a Constituição está lá, mas você pergunta a qualquer brasileiro que não está no campo do direito, alguns, para infelicidade, até no campo do direito, não vai perceber a importância desses documentos. Ou vai dizer, é bom até página tal. De lá para cá eu acho demais. Não, perfeitamente. Por isso que é o que a gente falava da questão racial, né? Por que o racismo é uma estrutura? Porque ele, inclusive, implica na não leitura desse tipo de direito, exatamente. Então, você está lendo um artigo, não, mas esse aqui a gente passa, a gente não aplica agora, deixa para depois, etc. e tal. Então, falando do racismo, eu poderia falar, por exemplo, da questão de gênero em relação às mulheres. Perfeito. Né? A garantia do direito da mulher existir no Brasil. A garantia da comunidade LGBT, o Brasil é o país que mais mata a comunidade LGBT no mundo. E nós não estamos discutindo isso. E veja, a questão é tão elementar porque a gente está discutindo a possibilidade de vida de alguém. O que já está posto há 30 e tantos anos de marco legal. Exato. E eu tenho absoluta certeza de que as pessoas que nos acompanham, nos assistem nesse momento, se você perguntar para essa pessoa se uma LGBT precisa ter a sua vida garantida, eu tenho absoluta certeza que essa pessoa vai dizer assim, tem que ter, porque todo ser humano é digno de ter vida. Sim. Então, se você pensa assim, é hora da gente colocar a mão na massa e fazer com que esse direito seja garantido. Então, como é que a gente faz isso? A gente faz isso pressionando os nossos deputados estaduais, federais. A gente faz isso pressionando os nossos vereadores e prefeitos. A gente faz isso pressionando o presidente da República. A gente faz isso ensinando na sala de aula. Na sala de aula. E não aceitar, o que eu falo também que a gente peca muito por omissão, né? Não aceitar que, mesmo não fazendo, você não deixar que outras pessoas façam. E aí a questão do racismo recreativo ou o preconceito, não tem como, gente, a gente aceitar isso de maneira natural. Exato. Não é comigo, eu não vou me envolver. Mas é outro ser humano, amanhã pode ser com você. Exato. E se ninguém fizer nada, ou não te apoiar, você vai ficar ali totalmente exposto a qualquer sorte. Amanhã você pode ser uma vítima, né? Hoje não é com você, mas amanhã pode ser. Então, e é por isso que a gente precisa garantir um país democrático. E por isso que a gente precisa garantir um Estado de direito. Porque veja que curioso.
Até então, no Brasil, a gente não questionava, por exemplo, a população carcerária no Brasil. Um assunto que certamente rende outros Exato. podcasts. Gente, esses dias um aluno chegou para mim e falou assim, é verdade que os presos ganharam aumento no salário? Não, Né? Aí eu falei, peraí, preso não recebe salário. Exato. Não, professor, aquele negócio que eu falei, não, você está confundindo com auxílio e reclusão. Exato. Que é uma minoria que tem direito, aí Exato. expliquei o que era. Exatamente. Aí ele falou, entendi. Então é para família, mas estava contribuindo para ter direito. Exato. Falei, isso. Agora, vai olhar os números. Exato. Não acredita no que chega no WhatsApp de forma automática. Exato. E veja que curioso, porque a extrema-direita e algumas pessoas, uma parcela da população e dos parlamentares, dizendo que, direitos humanos é para bandido, direitos humanos é para humano direito... Enfim, todos esses termos pejorativos que a gente conhece. Só que, essa mesma parcela da população foi tentar um golpe de Estado no dia 8 de janeiro do presente ano, né? O que aconteceu? Essas pessoas foram presas, elas começaram a integrar a população carcerária e agora... Vão exigir direitos humanos. E agora, ontem, por exemplo, um deputado representante dessa perspectiva que ele disse da tribuna, as pessoas que nos representam, ele usou essa expressão, ele estava pleiteando alimentação de qualidade, pleiteando cama de qualidade. De novo, óbvio. Exatamente. E ele estava pleiteando, inclusive, que as celas estavam superlotadas. Então, é ótimo que ele pleiteie isso. Só que... É um debate antigo. Exato, exatamente. Só que a gente não tem que pleitear isso para os nossos iguais. A gente tem que pleitear isso para todos. Porque a população carcerária no Brasil... As prisões não estão superlotadas do dia 8 de janeiro para frente. Elas estão superlotadas desde que prisão é presa. Exatamente. Desde a colônia. Exatamente. Porque antes não tinha prisão. Então, é sobre isso que a gente quer conversar com a população, é sobre isso que a gente quer conscientizar a população, porque hoje, eventualmente, não é o João, o Anísio ou o Rafa que está preso. Mas amanhã pode ser. Mas eu ainda digo mais, pode ser um familiar. Exato, exato. Porque, veja, eu fui assessor de uma juíza aqui em Itaperuna, inclusive, e essa juíza dizia para mim assim, doutora Leide Jane, juíza do crime, enfim, minha madrinha, minha mãe, enfim, a Jane falava assim para mim, nunca diga que você não vai cometer um crime. Isso. Porque, veja, você pode estar dirigindo e uma pessoa bêbada atravessa o carro e você atropela e mata aquela pessoa. Exato. Crime. Ou seja, não é que a gente... Doloso, exato, né? Exato. Não é que a gente nunca será preso. Que eventualmente pode acontecer na contingência da vida e, portanto, a gente precisa ter o nosso direito e a nossa dignidade exatamente garantida. Perfeito. João, olha como o tempo passa, né? E você tem muito trabalho. E nós aqui agradecemos muitíssimo você ter aberto aí o espaço na agenda. Está se reorganizando, está aí trabalhando com certeza para um desafio muito grande. Mas conte com o canal, conte conosco, né, no que a gente puder colaborar como cidadão, como o ponto de vista de quem vai estar aqui do outro lado do balcão. Né? Desejamos muito sucesso ao ministro, ao ministério, a você, né, que vai estar lá diretamente ligado a ele, com um desafio tão interessante e necessário, que pessoas, né, que sabem o que estão dizendo, viveram e vivem a realidade que muitos talvez não querem enxergar ou fingem não ver. Então, a gente vai ficando por aqui, mas eu quero deixar aqui o espaço para você fazer suas colocações, deixar aí a sua rede social ou abrir algum canal de comunicação que você queira para as pessoas terem acesso ao João. Claro, claro. Eu queria muito agradecer, Anísio, a possibilidade de iniciar esse diálogo com você, ou de continuar esse diálogo, porque nosso diálogo não é de hoje, né? Porque eu acho que espaços como esse precisam se multiplicar no Brasil. E veja, espaços onde a gente consiga dialogar de maneira
respeitosa, de maneira... Eventualmente, as pessoas que estão nos assistindo podem não Discordem, concordar do que a gente... E respeitosamente... É da democracia. Exatamente. Respeitosamente podem nos escrever na rede social, no e-mail. Dizer, bom, eu não entendi, eu não concordo, você pode me explicar melhor? E a gente dialoga e a gente tenta chegar em um denominador comum. A nossa conversa aqui girou na possibilidade e na garantia de todos e todas poderem existir plenamente, de maneira digna. Foi isso que a gente conversou basicamente aqui nessa tarde. E eu acho que espaços como esse precisam se multiplicar. Precisam se multiplicar, porque essas discussões elas ficam muito São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, etc., nos grandes centros. Mas veja, direitos humanos não são só para os grandes centros. Não. Para o interior, inclusive. Então, esses debates precisam chegar em Itaperuna, estão chegando. O Anísio tem feito isso de maneira brilhante na faculdade, aqui no podcast. Então, eu quero muito agradecer. Quero deixar também aberto o canal de acesso. Você tem meu telefone. Qualquer hora que você me inscrever, eu vou te atender de maneira muito, muito alegre, muito feliz, muito esperançosa, porque eu acho que a gente só vai conseguir construir uma democracia de alta intensidade quando a gente se lançar ao diálogo com todos e todas, quando a gente tentar construir alguma coisa comum, que seja para o João, para o Anísio, para o Rafa, para todos e todas que estão nos assistindo. Então, muito obrigado, é um prazer enorme estar aqui com você, eu espero voltar muitas outras vezes. Se puder ser online, eu vou agradecer, mas se não puder, eu venho também. Vamos organizar, vamos organizar. Exatamente. Vamos pleitear agora isso, aumentar a construção de um aeroporto aqui em Itaperuna, pelo amor de Deus. Botar o nosso para funcionar. Exatamente. Para o João estar mais frequente, nós a Brasília. Né? Mas queria deixar um abraço e um beijo para todo mundo de Itaperuna e da região, dizer que é um prazer enorme estar aqui. Eu tenho muito orgulho de fazer parte, de ser um itaperunense, de ser parte dessa região aqui. E eu espero poder também contribuir lá em Brasília com uma série de questões que sejam que atendam Itaperuna, que atendam os diversos interiores do Brasil todo. Muito bom. João, o canal está aberto. Quando estiver de novo na terrinha, que agora realmente você vai ter... Eu te aviso. Avisa, vem. Anísio, vamos atualizar isso, vai ser lançado o programa tal. Vem para cá que a gente vai ter muito prazer em abrir o espaço para a gente conversar, assim como qualquer outro que queira discutir questões tão importantes, relevantes como políticas públicas e educação, cultura e direitos humanos. Né? Muito bem. Pessoal, quero finalizar aí o episódio. Pedindo que vocês deixem os comentários, que vocês se inscrevam no canal para terem acesso a discussões como essa e outros assuntos que nós trazemos aqui no Mais História, aí orquestrado pela agência CAIA e realizado pela Zion Studios, né, com toda essa produção que a gente tem muito carinho, né, por ela. Né? O nosso diretor Rafa está aqui, abraço para o Rafa, que faz muito profissionalmente o que a gente vem desenvolvendo aqui. Então, o sucesso do canal é o sucesso de todo mundo. E, João, mais uma vez, mais do que sucesso, né? Realizações e realizações na sua jornada daqui para frente. Chegamos ao final, então, do 11º episódio do Mais História Podcast e Mais História em Nossas Vidas. Boa. Bom demais. Foi bom, hein? Que coisa boa. Muito bom. Que coisa boa. Mas, João, o que nós pudermos colaborar, pode nos acionar também, a via daqui para lá e de cá para lá. Certamente nós vamos dialogar no futuro, breve.